Você está sozinho em casa e se preparando para assistir um filme. Faz uma pipoca, escolhe um filme de terror. O telefone toca. É um estranho. Vocês conversam um pouco, falam sobre sua paixão por filmes de terror e, de repente, uma pergunta estranha. Um comentário muito específico. Uma mudança no tom de voz. E em apenas alguns minutos, você deixou toda a tranquilidade e segurança para trás. E percebe que não está sozinho e muito menos seguro na sua própria casa. Esse é o início incrivelmente habilidoso e seco da franquia Pânico, uma série de filmes de terror que fala sobre filmes de terror. Muito lembrada pela sua esperteza com a metalinguagem, autocríticas, seu icônico assassino mascarado e ao mesmo tempo pela sua comédia. Essa é uma franquia que em sua origem e em sua essência mostra um lado sombrio de todo ser humano, e principalmente um lado sombrio de nós, fãs de terror, além de refletir algumas verdades cruéis a respeito da violência no mundo real. Este é o verdadeiro horror de Pânico. Olá, meu nome é Daniel e seja bem-vindo ao Lente Fantasma. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000, provavelmente você lembra da sensação que foi Pânico. Eu, particularmente, me lembro de que em toda festinha de Halloween, fantasia, tinha pelo menos uma ou duas crianças fantasiadas como Ghostface. Era uma fantasia muito, muito popular mesmo. Me lembro também como aquele rosto fantasmagórico estampava muitas vezes pôsteres em locadoras no meu bairro, e de como sempre que tinha um filme novo, aparecia um pôster ali no cinema, e eu simplesmente morria de medo sem nem saber sobre o que era o filme. Além disso, querendo ou não, a franquia também se solidificou com o sucesso da sátira Todo Mundo em Pânico. A sátira da sátira. E esse foi o meu primeiro contato com o personagem, e tenho certeza que de muitas pessoas da minha idade também. Mesmo sendo uma versão cômica, que eu amo, diga-se de passagem. Mas como isso tudo começou? Vamos voltar ao tempo e entender a origem desse clássico e suas influências. O ano era 1994, e o jovem roteirista Kevin Williamson estava sozinho em casa uma noite, quando acabou assistindo um especial na TV a respeito dos crimes reais do estripador de Gainesville, Danny Rowland. O programa o deixou extremamente inquieto e foi nessa hora que ele percebeu que uma das janelas da casa já estava aberta fazia alguns dias. Williamson então ficou neurótico e começou a andar pelos cantos da casa com uma faca. Para se acalmar, ele disse que ligou para um amigo e, de todas as coisas, eles começaram a falar sobre filmes de terror de assassinos que lembravam os crimes de Gainesville. E foi assim que surgiu a semente que viria a se tornar Pânico. O roteiro, originalmente intitulado Scary Movie, ou Filme de Terror em tradução livre, ficou logo pronto e trazia um ângulo novo para o gênero. Um filme em que os personagens sabiam da existência de todos os filmes de terror, seus clichês, suas regras e suas problemáticas também. Ainda sobre o título, eu queria só mencionar aqui o quanto que eu gosto da tradução em português. Pra quem não sabe, no original se chama Scream, que quer dizer grito, e nada a ver com a franquia O Grito, ok? O grito em inglês se chama The Grunge, né, que aí é outra tradução, enfim. Mas por algum motivo, nessa época não existia ainda a franquia O Grito, no Brasil decidiram chamar só de Pânico. E apesar de que eu gosto de Scream, eu acho que tem uma boa sonoridade, tem tudo a ver com a franquia, sei lá, eu acho que Pânico tem um impacto maior, é mais marcante. Pânico. Mas o que acontece é que nos anos 90, o subgênero do slasher estava quase que completamente morto, e o gênero do terror em geral não estava bem das pernas. Se você não sabe o que é um slasher, são aqueles filmes de assassinos mascarados e ou deformados, perseguindo e matando de formas criativas adolescentes tarados, pra resumir bastante. Naquele ponto, a diabólica trindade do gênero, que seriam Michael Myers de Halloween, Fred Krueger de A Hora do Pesadelo e Jason de Sexta-feira 13, estavam todos ultrapassados e com seus filmes mais recentes tendo sido fracassos totais de bilheteria, se tornando mais piadas de si mesmos do que assustadores de fato. Ao longo dos anos 80, o que dominou o cinema de terror havia sido tão, mas tão explorado que praticamente tinha se levado à extinção. Ninguém aguentava mais, pra ser bem direto. Um slasher agora seria como alguém que chega pronto para uma festa, mas já é um funeral. Mas Williamson acreditava em sua ideia, e no desespero, sem emprego, endividado, tendo vendido apenas um roteiro que foi engavetado, apostou tudo nisso. Eu queria contar uma história que era primeira e principalmente assustadora, mas também engraçada, com personagens legais e descolados. E eu queria prestar homenagem para todos os clássicos filmes de terror que eu adorava na infância. O que nunca esperei foi realmente me tornar parte do gênero em si, conta Williamson. Para sua surpresa, o roteiro foi um sucesso e iniciou uma batalha pela sua compra, que foi oficializada pela Miramax, e seria produzido pelos irmãos Weinstein. Enfim, eles já tinham experiência com um slasher, desde seu primeiro filme, Chamas da Morte, de 81. E nesse ponto da história, até os direitos das franquias Halloween e Hellraiser eles tinham adquirido. E esse filme seria lançado pela subsidiária deles, Dimension Films, focado em filmes de gênero. Para a direção, ocorreu um imprevisto.
Simplesmente todos os grandes nomes do gênero recusaram. Sam Raimi de Evil Dead, George A. Romero de A Noite dos Mortos-Vivos, e sim, até Wes Craven. Craven era um dos gigantes do terror, com filmes como Quadrilha de Sádicos, Aniversário Macabro e, claro, A Hora do Pesadelo original. O diretor até tinha se aventurado com a metalinguagem do terror com o 7º filme da franquia Fred, O Novo Pesadelo, onde Fred sai da tela e vai atrás das pessoas por trás da franquia, incluindo o próprio Craven. Esse foi o único filme da franquia que ele dirigiu depois do primeiro. A questão também é que ele tinha tentado se distanciar do meio do terror na época, devido ao que muitas pessoas pensavam e falavam sobre ele. Afinal, o que um homem que passa a vida dirigindo horrores como esses pode ter na cabeça? Além disso, ele passou a se questionar a respeito da natureza desses filmes, principalmente as tendências misóginas e a exploração da violência quase que pelo prazer. Vou fazer isso pelo resto da vida? Ele se perguntava. O engraçado é que o que todos que convivem com ele relatam é que era uma pessoa muito gente boa e sereno, coisa que se diz de muitos diretores e criadores de terror, diga-se de passagem. Mas no fim, Wes aceitou o emprego depois de todas as pessoas, uma criança, perguntar pra ele quando que ele voltaria a fazer filmes de verdade. Ele simplesmente virou e disse, tá bom, vamos ver isso aí. Então, tínhamos quase tudo no lugar, mas faltava um rosto para o assassino. No roteiro, a descrição dizia somente um rosto de fantasma. Após muitos designs monstruosos e exagerados demais, a equipe descobriu, por acaso, uma simples máscara de fantasma, em uma das casas que estavam sendo sondadas para a locação. Depois de tentar emular o sentimento que a máscara original passava com designs novamente complexos demais, Wes decidiu ir com a simples, mas efetiva, máscara original mesmo. Para fechar, foi decidida uma roupa preta com luvas e botas, que permitia esconder todas as características da pessoa por trás da máscara. Aqui vem a genialidade do visual do Ghostface. Ela é exatamente o contrário do que fez a máscara do Michael Myers tão genial em 78. Enquanto Myers nos assusta pelo quanto sua máscara não transmite absolutamente nada, não tem expressão, é só um absoluto vazio, a máscara do Ghostface transmite medo. Não em você, por mais que ela seja assustadora, mas de volta para você. O rosto fantasmagórico e derretido aparenta certa tristeza e estar sempre, por falta de uma palavra melhor, em pânico. A última coisa que suas vítimas veem são elas mesmas, seu próprio sentimento refletido no seu carrasco. A imagem ainda reflete iconografias clássicas presentes na nossa memória, como a obra O Grito, de Edvard Munch. Para viver a protagonista, após muitos nomes considerados, a estrela em ascensão Drew Barrymore foi a escolhida para viver a nossa Final Girl Sidney Prescott. Mas numa reviravolta surpreendente, Barrymore decidiu que preferia o papel de Casey Becker, simplesmente a primeira vítima do assassino no filme. E após uma hesitação por parte de todos, eles viram que isso realmente poderia ser genial. Como a própria atriz viria a dizer, se a Drew Barrymore morreu na primeira cena do filme, quem poderia estar a salvo? Isso até lembra a genial puxada de tapete que o Alfred Hitchcock deu no público ao matar a protagonista Marion Crane nos primeiros 30 minutos de Psicose. No fim, o papel ficou com a desconhecida Neve Campbell, no papel que viria a definir sua carreira até hoje. O filme simplesmente brilha, desde os minutos iniciais. E, cara, muito já foi dito a respeito da cena de introdução de Pânico, mas realmente, que maestria de roteiro e direção. O jeito como vamos de 0 a 80 em minutos, uma conversa descompromissada e besta se torna uma situação de importunação, que se torna uma situação de stalker, que logo se torna uma situação de luta pela sobrevivência e, por fim, assassinato. O tempo inteiro nós temos ângulos abertos que nos permitem ficar em alerta, procurando algo no fundo, vendo como o ambiente é amplo e cheio de cantos. Takes de fora da casa também solidificam o isolamento, reforçado pela presença de várias portas de vidro que mostram o exterior em completa escuridão. Logo somos introduzidos ao assassino em sua fantasia, e já vemos que ele é bem diferente da grande maioria dos slashers. Ele é muito humano. Vemos logo que sua roupa é completamente uma fantasia comum, vemos ele correr, esbarrar nas coisas, apanhar como qualquer um. Ele também é extremamente verborrágico. A voz, os jogos sádicos e as ameaças são um traço-chave da personalidade desse assassino. Antes dele, só consigo me lembrar do Fred, mas de resto todos eram mudos ou falavam muito pontualmente. É interessante também notar como a câmera gira quando a situação sai do controle e a violência começa, filmando tudo em plano holandês. Essa cena particularmente é muito boa, com a Casey no telefone com seus pais enquanto é esfaqueada, sem conseguir falar nada, e seus pais cruelmente ouvindo os últimos suspiros de sua única filha. Essa introdução, com o elemento de um estranho ligando, também tem uma inspiração bem antiga, na clássica lenda urbana da babá e o estranho do andar de cima, onde uma babá recebe ligações perturbadoras em uma noite, enquanto cuida das crianças que estão dormindo no andar de cima. Após falar com a polícia e as ligações continuarem, a polícia alerta que os telefonemas estão vindo de dentro da própria casa, e quando ela sobe as escadas, as crianças já estão mortas. Essa é uma das muitas versões deste conto, que tem origem nos anos 60 e supostamente vem de uma história real que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50.
inclusive já com alguns filmes adaptando esse conto, como Quando um Estranho Chama, de 1979, e até em formato de slasher com o incrível Black Christmas ou Noite do Terror, de 1974. Fica a dica. Logo, conhecemos propriamente a cidade fictícia de Woodsboro e seus habitantes. Durante essas cenas iniciais temos algo muito interessante. Ninguém reage ao crime como deveria ou como normalmente imaginaríamos. A mídia já tomou conta do lugar, e o foco não é a tristeza do acontecido ou seus afetados, e sim o espetáculo do assassino em si, dando assim o protagonismo e o poder da situação diretamente para ele. A hipocrisia e sensacionalismo da mídia é resumido muito bem na personagem da Gale Weathers, nossa eterna Mônica de Friends, claro, que parece mais animada do que nunca com a onda de crimes. Eu particularmente gosto muito da forma como a amiga da Sidney Tatum dá a notícia pra ela como se fosse uma fofoca qualquer. Menina, Casey e seu namorado foram brutalmente assassinados ontem, acredita? Foi babado. E o mais interessante é que nesse caso nem acho que é por maldade, mas um reflexo de um fascínio social padrão do qual estamos acostumados. Tem muito a ver com a normalização que nosso cérebro faz ao tentar processar situações assim. Como quando vemos filmes de terror. Por isso, em algumas situações reais, não entendemos o porquê de uma pessoa ter agido de tal forma em uma situação de perigo. Até o último minuto, nosso cérebro diz que não é com a gente. Mas mais memorável ainda é a cena do grupo todo, onde vemos Randy, sendo o cinéfilo que ele é, já traçando paralelos com filmes de terror, e nosso eterno salsicha, Stu, representando a grande maioria das pessoas, na minha opinião, e só agindo como um completo idiota, zoando e se divertindo com tudo. Tudo vira uma brincadeira de comparar a vida com filmes, de tentar adivinhar quem pode ser o assassino. Como quem assiste um episódio de Scooby-Doo. Que, aliás, eu acho que a franquia em muito se tornou um Scooby-Doo para adultos em certo ponto. E não necessariamente como algo ruim, ok? Tá bom, já tem muito Scooby-Doo nesse vídeo sobre terror e crimes violentos. No fim, os únicos que reagem propriamente aos acontecimentos são Sidney e o policial atrapalhado Dewey, que beira o ridículo em alguns momentos, mas eu verdadeiramente acho que ele é a bússola moral da franquia e acaba sendo charmoso na sua ingenuidade de menino em um mundo tão cruel. A Sidney, por sua vez, já sabe que a vida não é um filme, tendo em vista que sua mãe foi brutalmente assassinada um ano atrás, e ainda lida com o trauma no seu cotidiano. Agora, alerta de spoilers, mas assim, pelo amor de Deus, esse filme é mais velho do que eu. Na conclusão, a grande virada genial do filme é que temos na verdade dois assassinos, e não um. O namorado da Sidney, que de forma alguma é suspeito, imagina, que loucura, né? Billy Loomis, e nosso descerebrado Stu, deixando todos nós confusos enquanto tentamos decifrar o mistério, com o Ghostface ligando pra Sidney enquanto Billy está na cadeia, matando alguém enquanto Stu está assistindo filmes com a galera, e principalmente tendo aquele poder inexplicável de todo assassino slasher de aparecer em todo lugar como se pudesse se teletransportar. O finale do filme é um momento com falas e acontecimentos mais marcantes e interessantes. Primeiramente, temos uma festa feita para aproveitar as aulas suspensas devido aos crimes cometidos, com uma sessão de filmes de terror que lembra os acontecimentos recentes. Uma ode à morbidez, de verdade. Eu costumava pensar que essa situação era bem absurda, né? Por que alguém assistiria filmes que lembram os crimes que estão acontecendo, né? Até a gente passar pela pandemia do Covid-19 em 2020. Onde no início, pelo menos, ali da situação, o filme mais procurado e assistido que voltou ao topo foi Contágio, de 2011. Exatamente o filme que lembrava a gente da situação que estávamos vivendo. Isso junto com muitos outros filmes de pandemia que começaram a aparecer e até tinha muitos youtubers que fizeram vídeos de top 10 filmes fodas de pandemia. Mas pra deixar claro, eu me coloco nesse meio também, tanto que eu nunca tinha assistido Contágio e eu vi nessa época, junto com alguns outros filmes que despertaram meu interesse. A curiosidade mórbida e o fascínio pelo que nos assusta é algo um pouco bizarro, mas é comum. Como o próprio Wes Craven disse, você não vai ao cinema e gasta seu dinheiro para sentir medo. Você vai ao cinema e gasta seu dinheiro para ver os medos que já existem em você sendo lidados e colocados em uma narrativa. Histórias e narrativas são algumas das coisas mais poderosas da humanidade. Elas são mecanismos para se lidar com o caótico perigo da existência. Mas sim, eu acho a situação de pânico bizarra, dado que assim que encontram o diretor da escola morto, a maioria dos adolescentes saem da festa e correm animadaços para ver o corpo. Um bando de doentes, realmente. Mas voltando aos assassinos, cara, tenho que admitir, eu me arrepio toda vez que o Billy dá aquela olhada pra câmera e usa a fala do Norman Bates. We all go a little mad sometimes. A situação que se coloca na cozinha é incrível e nos dá toda a explicação possível pro motivo daquilo tudo estar acontecendo. Billy é um fanático de filmes de terror que tinha raiva da mãe de Sidney por ter tido um caso com seu pai e causado o abandono da sua mãe, assim então matando a mãe de Sidney. E agora querendo se tornar a estrela do seu próprio filme de terror slasher, e também se vingar de Sidney. Já o Stu é um completo idiota, e não apresenta motivação alguma além de ser um doente. Mas, como o próprio filme fala algumas vezes... It's the millennium. Motives are incidental. Peer pressure.
Em resumo, nunca há uma razão válida e verdadeira para se cometer atrocidades. Se uma pessoa nasce má ou é moldada pelas experiências, é uma discussão tão antiga, complexa e inconclusiva que eu nunca arriscaria dar uma resposta aqui. Mas além da assustadora falta de motivação de Michael Myers para matar sua própria irmã, ou das várias explicações lógicas que a infinidade de slashers deram para seus assassinos tomarem o caminho da brutalidade, eu acho a simplicidade e a falta de conclusão de Pânico incrível. Billy viria se tornar um assassino de qualquer forma? Stu só fez isso pelo impulso que Billy deu nele? No fim, não importa muito, porque... Por que diabos alguém faria algo assim, logicamente? Não há resposta. Um ótimo exemplo moderno é a série Adolescência, que explora de ângulos diferentes e dolorosos o porquê de um menino aparentemente normal de 13 anos matar brutalmente uma colega. Como é mostrado, há muitos fatores e cenários a serem considerados, mas uma tragédia como essa, que acontece sempre no nosso mundo real, é mais triste e sem sentido do que qualquer coisa. Traçando alguns paralelos entre Pânico e o mundo real, a própria inspiração do filme Danny Rolling foi um serial killer que assassinou 5 jovens universitárias em apenas 4 dias, em agosto de 1990. Durante esses dias, o medo tomou conta do campus, com alunos deixando a faculdade e apenas andando e dormindo em grupos. Ao ser pego, Rowling disse que sua motivação para os crimes foi se tornar um superstar, assim como Ted Bundy, em suas próprias palavras. Nos anos 90, vimos uma revolução na TV, tanto americana quanto aqui no Brasil. A cobertura de crimes se tornou um interesse popular. As pessoas ansiavam por novidades, e os julgamentos eram às vezes televisionados como entretenimento. Particularmente o caso dos irmãos Menendez, que assassinaram seus pais no início da década, e principalmente o caso do astro O.J. Simpson, que foi acusado de assassinar sua esposa e amante em 94. Esses casos foram simplesmente sensações de mídia. Uma nota mais pessoal aqui, mas um caso recente também que chamou minha atenção quando ocorreu lá em 2022, e por acaso me pegou de novo nos últimos dias com o lançamento de um documentário no Prime Video, são os assassinatos da Universidade de Moscou, em Idaho, nos Estados Unidos, onde 4 estudantes universitárias foram mortas em uma noite, na mesma casa, quando um homem mascarado invadiu a residência, somente com essa intenção. O crime chocou principalmente pela brutalidade e pela aleatoriedade do acontecido. Durante os meses que se seguiram de investigação, os amigos próximos e as famílias das vítimas tentaram entender alguma lógica no que havia acontecido, com a universidade inteira e comunidades da internet colocando como possíveis suspeitos aqueles que conviviam com as meninas. E quando finalmente pegaram o assassino, ele era um homem aleatório de outra universidade vizinha, que ninguém envolvido tinha visto ou ouvido falar. O mais bizarro ainda é que ele era um estudante brilhante de criminologia, descrito por colegas e professores como alguém muito inteligente, mas quieto e obcecado por motivações de serial killers. Queria saber como eles se sentiam enquanto cometiam tais atos e também como evitaram ser pegos tantas vezes. Te lembra alguém? Casos como esses verdadeiramente me assustam e são extremamente tristes. As pessoas perto de mim até brincam comigo, me zoam, porque eu assisto filmes de terror, principalmente sobrenaturais, slasher, às vezes antes de dormir sem problema nenhum. É raro um filme realmente me dar medo. Muitos deles mexem comigo, mas medo de verdade, não. Mas eu evito muito assistir e consumir conteúdo, séries e filmes true crime. Vendo só muito pontualmente um ali e aqui que eu acho que conseguiu focar muito nos fatos que são realmente impressionantes, mas também fala da realidade das vítimas e da tragédia, já que essa mídia tá tão explorada hoje em dia. Coisas assim me assustam demais, pelo quanto elas estão perto da gente e pelo quanto são reais. E ainda assim se assemelham tanto com ficção. Violência é assustadora e não faz sentido. E também queria deixar claro o quanto que esses criminosos reais são imbecis patéticos, que não merecem nunca o status de estrela. Sim, eles geram fascinação, principalmente por nos assustarem e por não entendê-los totalmente. Isso está associado ao nosso gosto por filmes de terror também. Agora, deixando claro, eu não estou de forma alguma condenando os slashers ou os filmes de terror. Como toda forma de arte, eles refletem uma parte da vida, do mundo real que está à nossa volta. E como o próprio Wes Craven disse, as pessoas veem filmes de terror para serem exorcizadas, porque no fim as pessoas já vivem assustadas. Agora, voltando com os paralelos com o Pânico. O local de filmagens da escola teve que ser mudado devido a um crime que ocorreu naquela comunidade bem recentemente, na época da gravação, e muitos dos docentes e pais culpavam a mídia e os filmes violentos como esse. E mais pra frente na franquia, o roteiro de Pânico 3 teve que ser alterado no último segundo por conta da tragédia de Columbine, onde os 2 estudantes que cometeram o ato se inspiraram em filmes. No roteiro original, nós teríamos um grupo de alunos como os muitos assassinos do filme, e em uma reviravolta interessante, eles eram mentorados por um Stu que havia sobrevivido ao primeiro filme e comandava os assassinatos de dentro da prisão. O próprio ator Matthew Lillard já falou algumas vezes sobre isso e sobre como recebeu pelo papel sem gravar uma cena sequer. Seria uma revelação e um final muito mais interessante do que o que acabou nos cinemas. Mas sim, seria insensível da parte da equipe criativa não alterar a conclusão.
Inclusive, Pânico 3 permanece até hoje como o único filme que o Ghostface se revela sendo uma única pessoa, talvez tentando se afastar o máximo possível da tragédia real. Alguns sociólogos falam de um fenômeno chamado contágio da violência, que é quando a fama de um crime inspira outros a repetir o mesmo ato. E ocorre com frequência com suicídios e tiroteios, por isso não vemos atos assim serem propagados pela mídia. Mas no início dos anos 2000 a conversa havia se tornado em como os filmes e mídia influenciavam os jovens a se tornarem violentos. Franquias como Pânico enfraqueceram e sumiram por um tempo novamente. Vale dizer que a discussão é extremamente válida, se não se tornar uma simples caça às bruxas, como acontece na grande maioria das vezes. O papo de que tal arte torna pessoas boas ou más é tão antigo quanto a humanidade. Tivemos já a caça às bruxas com livros, quadrinhos nos anos 50, música como jazz, rock, heavy metal e muitas outras, filmes e séries, e desde então o papo se volta com muita frequência para jogos e animes também. O que eu considero completa besteira e quase sempre cai em discussões políticas de valores tradicionais e religiosos. Talvez a pergunta nunca tenha sido se filmes criam monstros. A verdadeira pergunta é, por que algumas pessoas já estão prontas para se tornarem um? Novamente, Pânico não poderia ter dito melhor ao resolver esse debate há 30 anos. Don't you blame the movies! Movies don't create psychos! Movies make psychos more creative! Mas deixando os monstros reais para trás, Pânico também é um marco por tantos outros motivos. Como falei anteriormente, um dos motivos de Craven se afastar do cinema do gênero eram as caracterizações misóginas, sexualizadas e o exploitation da violência, que o terror tanto trazia. Nisso, o filme já nos mostra personagens femininas mais reais, falhas, e nunca menos fortes por isso. Sidney no início parece que vai carregar o clichê da protagonista bonita, certinha, inteligente e virgem, mas logo vemos que ela não se entrega sem luta, usa tudo o que pode a seu favor, mas ainda é humana. A cena que mais resume isso, que é incrível, é quando ela é atacada pela primeira vez e faz exatamente o que acabou de criticar em filmes de terror, correndo pro andar de cima ao invés de sair da casa pela porta da frente. O que não a torna burra, mas humana, qualquer um faria isso. Mas logo quando entra no quarto, ela usa a porta do armário para barrar a porta do quarto, o que já vimos ela fazer antes para barrar o pai dela de entrar também. A sua amiga Tatum também é uma personagem que foge do padrão, nesse caso, da loira burra. Ela sempre faz comentários ácidos e apoia Sidney em várias situações. Eu acho um toque muito legal quando ela reprova totalmente o comportamento do Billy em tentar chantagear emocionalmente a Sidney para transar com ele, e a aconselha a não fazer isso caso não queira de verdade. A cena da sua morte é uma das mais icônicas da franquia. Ela quase vence o Ghostface e a atitude de tentar sair pela portinha do cachorro pode ser vista por muitos como um momento loira burra. Mas é o mesmo caso da escada, é um ato de desespero humano e irracional que qualquer um faria, levando em conta que o assassino estava bloqueando a única saída do local. Até a Casey, na introdução, é mostrada como inteligente, mas humana. Eu adoro particularmente o detalhe que mostra ela flertando pelo telefone, mesmo sendo revelado depois que ela tem namorado, mas isso não é mostrado de uma forma sexualizada. É, novamente, apenas humano. Somado a isso, nós não temos cenas de nudez gratuita, e até temos uma das melhores piadas sobre isso nesse exato momento. O que é ótimo. Eu não falei muito da Gale nesse vídeo, mas ela é maravilhosa, inteligente, independente, não cede na hora de lutar, e é verdadeiramente uma megera da mídia, que amamos mesmo sabendo que deveríamos odiar. E em um ato final de desconstrução e revolta, a nossa Final Girl toma as rédeas da situação, algo que não me lembro de termos visto antes em outros filmes do gênero. As Final Girls, por mais icônicas e fortes que sejam até aquele momento, mais fugiam, gritavam e muitas vezes eram salvas por um homem. Sim, a Nancy de A Hora do Pesadelo também dá uma coça no Fred Krueger, e foi ótimo, mas no fim ele ainda sai por cima. E claro, um beijo pra nossa incrível Final Girl, Laurie Strode. Ela é tudo o que a Sidney é, mas de verdade só foi dar o troco no bicho-papão dela Michael Myers décadas depois do primeiro filme. E só pra deixar claro, isso de forma alguma é exclusivo de personagens femininas. Protagonistas como Andy em Brinquedo Assassino e Tommy Jarvis em Sexta-feira 13 são ótimos exemplos masculinos que também sofreram seus traumas. Mas nós sabemos que o terror em geral, e ainda mais o slasher, tem um histórico muito mais amplo com as Final Girls. Mas então, finalmente, naquele momento, os opressores Billy e Stu passam ao papel de oprimidos. E isso dá tanto gosto. A Sidney vai contra todas as regras sexistas do gênero, perde a virgindade quando quer, sai da posição de vítima e defesa, vence seus agressores com a ajuda de outra personagem feminina, diga-se de passagem, e no ato mais empoderador e icônico possível, atira na cabeça de Billy logo quando ele iria dar o susto final, que muitos monstros do slasher dão e muitas vezes terminam vencendo. Not in my movie. Sidney, então, toma pra si a sua história. O que fez dela uma Final Girl tão marcante é que sua história não é apenas sobrevivência, é recuperação.
Como a psiquiatra Judith Herman explica em seu livro Trauma e Recuperação, vítimas de trauma recuperam poder quando retornam o controle de sua própria narrativa. E em um gênero que foi e ainda é marcado pelos seus assassinos mascarados, sempre dando um jeito de retornar com elencos e protagonistas que vêm em vão, Pânico dá o seu legado para sua protagonista e tira o poder dos agressores. Por mais que o Ghostface seja icônico e sempre retorne, pessoas por trás da máscara sempre mudam e sempre perdem, muitas vezes sendo até ridicularizadas pelos protagonistas, seja a Sidney ou mais tarde a Sam. E só pra citar Scooby-Doo mais uma vez, porque assim, por que não, né? A grande lição de moral daquele desenho sempre foi que por trás de todas as máscaras assustadoras só tem pessoas. Pânico teve um lançamento morno em 96, mas foi crescendo no boca a boca e fechou como um enorme sucesso, faturando 173 milhões de dólares mundialmente em cima de um orçamento de 15 milhões, solidificando a franquia e trazendo o slasher de volta dos mortos. Os anos seguintes veriam os lançamentos das sequências de Pânico, junto com vários filmes que tentaram emular o seu sucesso. Nenhum nem chegando perto. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, escrito pelo próprio Kevin Williamson, Lenda Urbana, Prova Final, e até na franquia que começou tudo, com Halloween H2O, também com o tratamento de Williamson, só para citar alguns. No caso de Halloween H2O, foi a primeira sequência a ignorar a maioria das continuações sem sentido e trazer de volta sua protagonista vivida por Jamie Lee Curtis, agora com uma sobrevivente ainda mais carismática, muito falha como ser humano, lidando com seus traumas, mas principalmente como alguém que luta contra o monstro que a persegue, e não se entrega. Percebe alguma semelhança? E nota pessoal aqui, desses protopânicos que saíram, eu gosto muito de Halloween H2O e de Prova Final. Esse último, no caso, é muito subestimado e esquecido, fica uma dica aqui pra ele também. Agora, falando um pouquinho das continuações, eu gosto de quase todas em um nível bem abaixo do original. A questão é que, quando você começa a insistir demais na sátira, eu acho que cada vez fica mais difícil não se tornar exatamente o que está sendo satirizado. E eu acho que isso acontece com essa franquia que atualmente conta com 7 filmes. Alguém pode deixar essa mulher viver em paz, pelo amor de Deus? Mas pessoalmente eu recomendaria principalmente o segundo filme, que se mantém bem, o 4 tem uma das melhores reviravoltas finais, e o 5, pra mim, é a melhor continuação até hoje. Pânico deixou um legado de horror e violência que nos assusta e nos fascina até hoje, infelizmente se assemelhando a muitos acontecimentos reais e trágicos. Mas também deixa muitas risadas, com o poder de rir de si mesmo e nos divertindo muito no processo. Mas pra mim, principalmente, ele deixa uma forte mensagem ao cinema de terror, mostrando de uma vez por todas sobre quem verdadeiramente devem ser essas histórias.